Salve progressistas, eu sou o Clayson. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com alguns vídeos que nós gravamos a respeito do Bernardo Kister, para você entender um pouco também sobre a história do canal, né? Nós estamos aí no nosso 5º ano, numa luta direta contra o avanço do neoconservadorismo brasileiro, o bolsonarismo, das bases desse bolsonarismo. O Bernardo Kister, ele foi um dos Olavetes, né? Na verdade, ele não é apenas Olavete, ele é um bolsonarista, é um fundamentalista religioso e, na verdade, houve um determinado momento em que ele era muito cultuado aqui na internet, fazia vídeos, acabou levantando um dinheiro para fazer um filme que ainda não saiu e nós tivemos um determinado momento em que era necessário mostrar para as pessoas, especialmente para os brasileiros mais desavisados, qual é o problema realmente de nós termos pessoas que, além de defender um certo fundamentalismo, mentem descaradamente, inventam notícias falsas, falam coisas absurdas. O Bernardo Kister, em um momento, ele era muito unido com outros nomes do neoconservadorismo, por exemplo, Nando Moura, e aí houve algum problema entre eles que eles acabaram brigando entre si. Os detalhes realmente eu não sei, mas as acusações feitas de um para o outro é de envergonhar. Não é? Porque o Nando Moura havia, inclusive, feito uma campanha para ajudar o Bernardo Kister a arrecadar dinheiro para fazer um filme. E aí depois o Nando Moura fala, mas você não fez o filme, acabou comprando um carro zero importado de valor alto, o que você fez com esse dinheiro? Então as acusações foram inúmeras e partem por uma questão assim meio da fofoca que, assim, para o estilo do canal, não faz muito sentido a gente entrar. O que realmente é importante para você saber do ponto de vista de informação são algumas questões mais específicas nessa formação de uma nova ideologia bolsonarista e fundamentalista, que está muito baseada no que a gente chama de tradicionalismo. Olha, se você não viu o documentário que nós fizemos aqui a respeito do Olavo de Carvalho, é fundamental que você veja. Nesse documentário, eu fiz um levantamento sobre as origens do ponto de vista religiosas do Olavo de Carvalho, que mistura seitas islâmicas com seitas católicas e que traz um criptojudaísmo com duas vertentes muito claras de orientação religiosa do ponto de vista vamos dizer assim, de grupos obscuros. Eu não vou adjetivar aqui para não cair numa situação meio sensacionalista. É importante que você veja o documentário. Nós falamos de tradicionalismo e perennialismo, dois movimentos distintos, e nós explicamos, trazendo aqui depoimentos de ex-olavetes, né, de ex-seguidores do Olavo, de membros do tradicionalismo, do perennialismo. O Bernardo Kister faz parte desse grupo que movimentou há um tempo atrás essa nova proposta de um fundamentalismo, vamos colocar assim, fundamentalismo religioso. Vou deixar aqui para você esse card desse documentário, veja, porque vale muito a pena, é um dos principais vídeos aqui do canal, a seita do Olavo de Carvalho. O Bernardo Kister, ele agora foi condenado a pagar R$110 mil ao teólogo Leonardo Boff. Vou trazer detalhes a respeito dessa condenação, falar um pouco mais a respeito desse sujeito, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Estamos aqui numa luta para chegar aos 300 mil inscritos. E com a sua ajuda, nós vamos chegar lá. É importante que a gente chegue em 2022 com voz. É importante que as pessoas reconheçam canais progressistas para que possam ter um contraponto a esse obscurantismo terrível que tomou o país dentro do bolsonarismo e da chamada extrema-direita. Nós estamos falando aqui de um extremista do ponto de vista, assim, mais clássico da palavra, né? Um extremista fundamentalista, dentro da nossa opinião, um sujeito pernicioso ao país, que é o Bernardo Kister. Ele foi condenado porque ele fez acusações falsas ao Leonardo Boff. Ele havia dito que o Leonardo Boff desviou 13 milhões de reais em recursos públicos. Depois disse que o Leonardo Boff deveria estar preso,
Mas ele não conseguiu provar nada disso, acabou sendo condenado. Num primeiro momento, foi condenado em R$20 mil, recorreu, foi para a segunda instância, foi condenado novamente. Essa condenação já é de segunda instância. Esse processo hoje está aproximadamente em R$110 mil, 109 mil e pouco. Então, realmente é um prejuízo grande, mas que mostra claramente qual é o perfil do Bernardo. Ele está arrolado dentro do inquérito das fake news por ser um criador de notícias falsas. Ele teve algumas sanções em relação ao canal dele no YouTube, em relação a contas deles nas redes sociais, porque é um sujeito que inventa histórias cabeludas, né? É um adjetivo que eu não gosto muito de falar. Mas ele inventa histórias absurdas. Uma delas, inclusive, nós gravamos vídeo aqui no canal falando a respeito. Vou deixar o card a menos desse vídeo aqui para você. Ele fala que a França havia aprovado uma lei que favorece esse negócio que está escrito aqui, que eu não posso nem falar para não sofrer sanções aqui do YouTube. Ele inventou isso de forma clara. E depois ele teve que, obviamente, ele foi desmentido, teve que se explicar. Nós chegamos a gravar um outro vídeo em que ele continua mentindo. Então é um sujeito, é um fanático. E ele, na verdade, tem um combate contra católico. Ele é um católico, mas um católico proveniente dessa seita católica tradicionalista que combate outros católicos. Então é um sujeito que se fechou em uma proposta de dizer que há um movimento dentro da Igreja Católica esquerdista e que esse movimento precisa ser combatido, e com isso ele se volta contra a própria Igreja Católica. É um sujeito que tem críticas diretas ao líder máximo da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, e é um sujeito que, por inúmeras vezes, ele foi apontado como um radical de extrema direita que vai contra si próprio, que vai contra os seus próprios princípios, os princípios cristãos. Esse documentário que ele fala é para ele, na verdade, combater os bispos da Igreja Católica. É tão maluco que, falando assim, nem parece que é um católico que está fazendo isso. Os radicais católicos, eles não fazem muito mais parte do bolsonarismo, porque o Bolsonaro, ele espertamente, ele abriu o leque de cristãos e aí ele foi lá, inclusive, num dado momento, receber até uma iniciação, uma espécie de um batismo feito pelo Edir Macedo. E aí você imagina o que é para um sujeito como o Bernardo Kister, o Bolsonaro receber um batismo do Edir Macedo, né? E essa história toda do Bolsonaro com as igrejas evangélicas, isso daí obviamente fez com que esses grupos mais radicais, extremistas, se revoltassem contra o Bolsonaro e não defendessem de forma tão aberta como era antes. Mas a candidatura do Bolsonaro, ainda no momento da campanha, era apoiada ferozmente por grupos como esse do Bernardo Kister. E agora a gente vê, então, o resultado desse fanatismo todo e tudo isso que eles têm plantado, né? Eles estão fazendo agora a colheita. A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. Estão colhendo agora a tempestade do vento que eles plantaram antes, né? Na verdade, dentro de um fanatismo sem tamanho. Essa situação ocorre também dentro de determinadas religiões, de determinadas, falando melhor, né, denominações evangélicas, vamos colocar assim. A gente viu agora recentemente uma fala de uma... A gente pode colocar lá uma pastora, né, da Igreja Sara Nossa Terra, fez uma fala extremamente racista e homofóbica e depois ela teve que se desculpar. E agora nós temos uma outra denominação evangélica lá do Rio de Janeiro que xinga essa pastora da Igreja Sara Nossa Terra dos piores palavrões dentro da igreja, algo que a gente sequer imaginava. Eu vou trazer aqui para você rapidamente um trecho dessa fala da pastora. Veja agora. É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quantos símbolo tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová Nissi, é Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas.
vira crente, se transforma, se converta. E aí, como eu disse para você, ela pediu desculpas a respeito dessa fala, se equivocou, disse que se expressou mal. E aí agora nós temos um outro pastor de uma outra denominação evangélica, neopentecostal, que faz acusações a ela, com palavrões e palavras realmente muito pesadas. Olha um pouco do que esse sujeito falou, um pastor. Carla Cordeiro, minha querida, não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamado para isso. Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, vagabundo, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. Sabe o que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma puta. Você é uma prostituta, o teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de prostitutas. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de putas e piranhas. É isso que vocês são. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso. Eu sou vencedor do sistema, ninguém me detém. Eu falo, mando pra p... que pariu e continuo mandando. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo, porra! É isso aí mesmo. A igreja de Jesus Cristo não levanta placa de filho da puta de negro nenhum. Não levanta placa de filho da puta de político. E não levanta placa de filho da puta de viado. A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa, porra! Malditos sejam vocês desse prostíbulo, dessa boate de merda! Malditos sejam! Todas essas questões que nós estamos vendo aqui no Brasil, ligadas ao cristianismo, é algo que nós não víamos até então, antes da eleição do Bolsonaro. Então há um recrudescimento desse fanatismo, dessas questões que se por um lado estão ideologicamente colocadas, por outro lado elas mostram realmente o que há de pior no ser humano, o que há de mais podre, reacionário, o que há de mais horrível realmente num ser humano. E é uma pena que essas pessoas se escondem atrás de uma bandeira que era até então algo, continua sendo, né, algo sagrado para muitas pessoas, mas que não existe mais essa sacralidade. Isso tudo foi quebrado em função de uma defesa extremamente pessoal, né? Você vê aí o pastor dizendo: a polícia pode ir lá na minha casa porque eu isso, eu aquilo, né? Desvirtuando completamente o que é a palavra. Não cabe a nós aqui fazermos julgamentos a respeito disso, eu nem sou um religioso, mas a gente, como observador, a gente vê isso com um lamento muito grande, porque é algo que se institucionalizou com o bolsonarismo, né? Depois de Bolsonaro, isso acabou sendo muito comum. Antes de Bolsonaro, na campanha do Bolsonaro, a gente teve um grupo, eu até coloquei vídeo aqui no canal, é um grupo que viu a igreja lá em Brasília, ela estava iluminada por uma luz rosa, em lembrança ao Outubro Rosa, que luta contra o câncer de mama. E alguns grupos fanáticos religiosos olharam aquilo e começaram a fazer uma campanha, uma manifestação na frente da igreja, dizendo: a nossa igreja nunca será vermelha. Eles pensaram que aquela luz rosa, na verdade, era uma luz vermelha que tinha ligação com o comunismo. Aquela merda vermelha ali em cima e todo tipo de veiculação de imagens. Esta merda vermelha não nos representa. Bota verde e amarelo, pô. Esse país é verde e amarelo. Não queremos o comunismo. País livre. Então, isso já lá antes dessa eleição do Bolsonaro, e as coisas, como a gente está vendo, só estão piorando. O que você pensa a respeito disso?
Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente tem sempre informações e reflexões importantes sobre o nosso país. É importante que outras pessoas como você, que outros brasileiros como você acompanhem as informações que nós estamos aqui falando. Quando você dá o like, você proporciona isso. Grande abraço, até a próxima, bom final de semana.